Olá, nação de alma. Com imensa alegria estou aqui, mais uma vez, essa live em vossos corações. Um bom dia para ti. É com imensa alegria estou aqui, falando, anunciando as boas novas, a promessa de Arusha, e a promessa, as boas novas, que está na primeira aliança e na segunda aliança. A promessa que o Yahweh fez ao teu povo, enviar o teu Salvador, a promessa que fez com Adão no Éden, e anunciando as boas novas, os profetas, os teus servos e o próprio Mashiach, Arusha aqui na terra. É o mesmo que estou aqui nesse canal, restaurando as brechas que está nas Escrituras. Na segunda aliança e na primeira aliança, a nos restaurar nas brechas que está na Bíblia. O adversário pensou que eu consegui ocultar tudo, me deixou o seu rastro. E Arusha levantou os teus servos para restaurador de brecha, restaurando as brechas da segunda aliança, da primeira aliança e a segunda aliança, a aliança renovada, que a Bíblia, João Ferreira mesmo anunciando o Novo Testamento e lei. E o judaizante fala o Tanar, fala a Torá, tudo cumpriu o que faltou na primeira aliança. E Arusha deu dois sinais para o seu povo, para o teu povo, patriarca. Primeiro foi a circuncisão com Abraão, o nascimento do seu primeiro filho, depois veio Isaac, e a circuncisão, e depois foi o sinal do Yahweh e o homem nessa terra. Qual é o sinal que é a ação de Yahweh? Primeiro é a circuncisão. Segundo é o sinal que deu para o homem ao sétimo dia, o sábado, entre homem e guardar o sábado das nações, não ir para os costumes das nações, dando os ídolos. Que são os ídolos? Os Baalis, os Terafim, Deus Moloque, e estrela de Refã, Deus Isus está na primeira aliança, e até levantou seus profetas para mostrar para ele como o povo tinha transgredido os seus dias, sétimo, e adorando os costumes das nações, os Deus pagonizados, como diz João Ferreira Meiras, Elohim pagonizados, mas é Yahweh, esse nome é Yahweh que está ocultado na Bíblia, e Arusha. Quero trazer para vocês ouvirem, restaurando as brechas, que Arusha é acima do sábado, é acima da circuncisão. O povo invalidou esse mandamento. A circuncisão e o sábado invalidou suas tradições e ações da época, quando Mashiach chegou aqui na terra, a época messiânica, o servo sofredor pelas transgressões do seu povo Yahuru, que a segunda João Ferreira Meira vem falando em Israel, e a Torá, no sentido transliterado, no latim portuguesado, a Torá na segunda aliança, na primeira aliança. Quer dizer, para ti, judaizante, todos transgrediu os mandamentos do Eterno. Só que não transgrediu foi os profetas que vem anunciando, guardar meus sábados, não associais aos costumes das nações, os ídolos. Eles profanaram e até prometeu com seu furor entregar os desertos para as nações ser castigadas. Foi por causa do sábado que o Eterno entregou a nação Yahuru ao deserto, ser castigado ali pela sua desobediência, que não guardou os mandamentos, os estatutos, os preceitos, o juízo do Altíssimo Yahweh. Um homem cumpriu que na terra fosse profeta. E Arusha está acima. Ele é o Altíssimo dos profetas, ele é o Altíssimo dos sacerdotes, ele é o Altíssimo de tudo. Tudo da primeira aliança ali foi a prefiguração da vinda do Mashiach, o Cordeiro Imaculado aqui na terra, o Messias sofredor. Esses dois sinais que eles transgrediu os mandamentos. Quando está ali na primeira aliança, nação de todos os evangélicos, com a luz do Espírito se ilumina todos os seus entendimentos, seus corações. Vocês são carentes das boas novas, da bondade do Altíssimo que faltou na primeira aliança.
ele veio cumprir, ele veio ensinar, instruir, corrigir aqueles que estão em transgressões aos mandamentos. Ali, o tema religioso ali, que os fariseus, escribas, os sacerdotes, todos estavam em conformidade com os preceitos legais desse homem, invalidou com suas tradições de lei que pôs do homem no dia da circuncisão. O dia da circuncisão, participar das festas ali do Pêssar, diz ao judaizante, e no mundo religioso, político, que é o catolicismo romano, que é o cristianismo, que é o islã, tudo fala Páscoa. Quer dizer, para ti, ali expunha 3.000 leis, mais ou menos 3.000 leis, não podia cuspir no chão, não podia comer, não podia andar um quilômetro, podia visitar os enfermos. Então Yahushua veio fazendo a obra do bem no sábado. Os fariseus acusavam o mestre de fazer as obras do bem, obra da piedade, da compaixão, os doentes, os enfermos, os oprimidos pelo diabo, oprimidos pelo Samael, esse anjo caído com os maus pensamentos nos corações do povo hebreu, do povo Yahuru, do povo Yahudi, que vem falando Nazareno, vem falando Israel. Ali Yahushua confirmou que veio trazer, cumprir que faltava dentro dos seus mandamentos, da lei, da Torá, do Taná, como diz os judaizantes, os religiosos. Se diz um povo santo, se diz um povo puro. Não. Puro que está fora dos legalismo, conformismo do homem na terra das religiões. Assim esse fariseu acusava o mestre, acusava Yahushua, o Mashiach, o verdadeiro Mashiach dos hebreus, que esteve aqui fazendo a boa vontade do Pai Yahweh. Ali o Yahushua, com seu discípulo, ele mostrava grandes sinais de prodígio, curando-os, libertando os oprimidos pelo diabo. Ali passando pela seara, ali naquela seara, como se diz na linguagem de hoje, para uma roça, um pomar, se fala espiga. Ali ele apanhou ali os discípulos, viu que a espiga madura no ponto de se alimentar, eles apanharam e começaram a se alimentar. Mashiach vendo isso, Mashiach não se incomodou. Mashiach vendo que podia comer, ele é o onisciente, onipotente, onipresente, sabia que o povo precisa se alimentar. Ele fez isto para o povo, alimentando o povo no sábado. O fariseu passando ali naquela seara, foi lhe perseguir, foi lhe tentar frustrar o trabalho, o serviço de Yahushua com seu discípulo, com o teu povo. Ali os discípulos, as nações estariam ouvindo ele e receber a libertação, sociando ali o seu corpo físico, o teu povo espiritual, a multidão. E aquele tempo, levando as boas novas, Yahushua pela seara em um sábado, ele veio fazer isso no sábado, que referência à obra do amor, da piedade que o povo não fazia, e pediu por se alimentar. Então, a nação de Arro e todos os evangélicos, vocês, evangélicos, são carentes das boas novas. O Mashiach veio censurar aquela obra de maldade, aquela obra perversa, coração mau, coração voltado à avareza. Lá no templo da primeira linha vendia os animal manco, animal enfermo, animal doente, para oferecer sacrifício. O povo está na conformidade com o sistema político. Está ligado ao concílio, ao governo romano, ao governo César, ao governo Herodes, ao governo Pilatos. Está lá de mão dada, transgredindo os mandamentos, os juízos, os preceitos de Yahushua deu para ele. Então eles plantaram ali, o gentil, o goi, vem até ali no templo, para participar das reuniões, das adorações, levar o animal para sacrificar, para perdoar os seus pecados. Eles faziam invalidar a lei do Altíssimo Deus Moisés. Lá no Monte Sinai plantou mais 3.000 leis para ele. Se quiser participar da ceia, participar do Kippur,
tem que guardar nossas leis. Não pode cuspir no chão, não pode acender fogo, não pode se alimentar, não pode estar doente, não pode fazer o bem. E a Ruth, olhando para aquele fariseu, você não tem lido que a lei, o sábado ou o sacerdote viola o sábado, fica sem culpa? Hein, fariseu? Vocês não têm lido na primeira aliança, no Taná, falar vocês judaizantes, no Taná, que Davi, quando entrou no templo, com ele estava, pediu o sacerdote se tinha pão comum. Você não tem pão comum, só tem pão sagrado, puro. Ele pegou o pão, comeu ele com ele estava, que não era nem se comer, senão o sacerdote. Quer dizer, para ti, judaizantes, evangélicos, todos os religiosos estão sobre essa terra. E a Ruth mostrou para ele ali onde estava escrito, Samuel 21 em diante. Davi chegou no templo ali, tinha um servo ali, um sacerdote, Nobe. Ele, quando viu Davi, ele se tremeu. Que tremeu? Ficou com medo, que sabia que Davi era um rei guerreiro. Ele não entendia porque Davi teve ali. Daí está fugindo da face de um rei acusador por causa da inveja. Entrou no coração dele, tentou perseguir, tentou matar Davi, perseguir ele. Ele está fugindo de Saul, o primeiro rei monarca. Estava ali pensando daí que Davi fazia grandes sinais que podia vencer as pelejas, e a Ruth vencia as pelejas com ele na guerra, que ele era um homem piedoso, um homem que estava com o coração voltado a ele, quando não tinha o coração voltado, não estava contaminado com os ídolos do mundo. Então, nação de alma, e os telespectadores, Davi em todo o tempo, com ele o seu moço, e comeu do pão de proposição, o pão sagrado, o pão puro, que não era lícito, não um sacerdote. E a Ruth, com sua onisciência, com sua onipotência, onipresença, ele disse para ele, quando uma ovelha de vocês, fariseu, da montanha cai numa cova, você não tem da mão não tira ela? Vocês fazem isso no sábado. E por que vocês acusam meus servos comer essa espiga madura, se alimentando do seu corpo? Você associa as ovelhas, tira ela da cova? Vocês, fariseus da sinagoga, vocês amam mais a ovelha e desprezam o que é mais importante, que é o homem. Eu estou aqui que é maior que o templo. Quer dizer, maior que o templo físico feito por um de homem, aquela tenda que está lá oferecendo o sacrifício, que está aqui maior que o maior e o altíssimo do sábado e da circuncisão. Eu, fariseu. A Ruth combateu com ele, mostrou a palavra e venceu ele. Você entende? Não, fariseu, que no sábado o sacerdote viola o sábado, fica sem pecado? E fez um holocausto para ele, depois oferecer para o povo, dia de Yom Kippur? Nação de Arro. O Mashiach venceu essa acusação. E saindo ali dessa acusação, ele vencedor sobre essa acusação. E a Ruth, saindo ali, entrou numa sinagoga, entrou ali na sinagoga e viu um homem de mão mirrada. E ali estava o fariseu para acusar o Mashiach. E a Ruth chegou até ele e disse, aquele homem, que tinha uma mão mirrada, e ele, o fariseu e o escriba, acusaram e a Ruth interrogou, dizendo, é lícito curar no sábado? Olha a astúcia desse homem, telespectador. Olha a astúcia desse homem, fariseu e escriba. É lícito fazer o bem no sábado desse homem? E interrogou e dizendo, é lícito curar no sábado, dia 7? Eles mudaram o sábado das boas novas, da piedade. Implantou esse costume, invalidando a lei, implantando, impedir o povo caminhar, impedir o povo de se alimentar, impedir o povo fazer o bem, a piedade, as boas obras. Eu vou dizendo que o homem ali, e disse assim para aquele homem,
Yahusha disse àquele homem, estende a mão, e ele estendeu e obedeceu e ficou são. Yahusha disse assim, homem, estenda as tuas mãos. Ele estendeu a mão e foi curada. Que obedeceu a voz da palavra de Yahusha. Ele disse que a mão mirrada. Ele disse, estenda tuas mãos, homem. Ele ouviu e foi curado. Yahusha disse para aquele homem, pois quanto mais vale um homem do que a ovelha, ó, ponto de interrogação, quanto mais vale o homem que a ovelha, que ele valora mais ovelha no sábado que se agarrava ali de adoração, ia até o pasto, a salvar que a ovelha está dentro da cova, dentro do aprisco, e salvava ela, impedindo desse homem e fazer o bem, impedindo esse homem ser curado num dia de sábado, onde eles se reuniram o conselho para matar o Mashiach, e Mashiach saiu, que não era o tempo dele. E para o sacrifício, Yahusha disse, eu não quero sacrifício. Que é o sacrifício aqui? É matança de ovelha, manchada, manca, doente. Eu não quero sacrifício. Eu quero piedade e compaixão ao necessitado, que você, fariseu e escriba, sacerdote, vocês não fazem. Eu estou aqui para fazer o bem no sábado. Este é o sinal, um sinal que o eterno Deus. O segundo sinal é o homem guardar o sábado para ter uma vida prolongada na face da terra e honrar o teu pai e tua mãe que eles não honravam. Isto o Mashiach fez aqui na terra com tua obra de boas novas, na era messiânica, com seu discípulo, curou os cegos, curou os paralíticos, restou Lázaro no quarto dia, curou a filha de Jairo, aquele príncipe da sinagoga. Foi tudo no dia sábado, no dia da Pessa, como diz o judaizante, no dia de Yom Kippur. Ali na nação de Arro e todos os telespectadores, cristianismo, islamismo, tudo é simbólico, tudo é prefiguração do Mashiach. Ele foi a oferta, o dízimo perfeito. Ele é ovelha pascual, ovelha do Pessa pura, sem mácula, ali no madeiro. Ele foi vitorioso contra as acusações e sobressaiu, e os fariseus ficou envergonhado. Esta obra das boas novas, a obra de compaixão, que eles não tinham ali na primeira aliança, quando Mashiach veio representando a aliança renovada com derramamento de sangue. A sangue da nova aliança foi o Mashiach ali no madeiro, para a purificação dos pecados e das transgressões do seu povo. Quem é o seu povo? O povo hebreus, o povo Natsiri, o povo Yahuru. É esse povo que estava ali em transgressões, cabeças baixas, invalidando a lei que Arro deu com Moisés lá no Monte Sinai. Eles validaram com essas tradições dos anciões aqui na terra, na primeira aliança, e a Yahusha quebrou, mostrou. E a Yahusha expulsou aqueles cambistas vendendo os pombos, vendendo os animais com defeito, manco, conformidade com a avareza. Um grande pecado que tem é o ídolo. O ídolo que eles fizeram, a avareza, o bezerro de ouro, que é eles, que a Yahusha quebrou, mostrou, corrigiu. Aqui está, fariseu e escriba, que é maior, que é o Altíssimo do sábado, é o Altíssimo da circuncisão. Eu sou o sumo sacerdote, sou sumo daquela terra, segunda ordem de Melquisedeque. Eu curo no dia de sábado, no dia sétimo, e vocês acusam
ao meu discípulo que está se alimentando. Quando tu, fariseus, escriba, vocês invalidaram a lei, o costume do vossos anciões. Vocês impedem o povo de entrar no reino. Nem vocês entram, nem deixam que está chegando, entrando no reino dos céus. Vocês amam as primeiras cadeiras de Moisés. As cadeiras ali, as primeiras cadeiras ali, eles sentaram nas primeiras cadeiras e ele põe um fardo pesado. E nem que os seus dedos se movem. Está no 23 de Mateus Tiago, telespectadores e ouvintes. E a Ruxa diz, não conformei com eles, não associais com eles, discípulo. Eles são avarentos, eles são os hipócritas, eles são sepulcaiados. Está aqui a nação de alma. Está aqui, telespectadores. E a Ruxa censurou, reprovou ele no dia sábado, no dia de adoração, onde quisia oferecer os animais, tudo com defeito. O homem gentil, o goi, circuncidava na sua carne, eles punham 3.000 leis, era obrigado. Eles obrigavam com esse fardo pesado, nem com o seu dedo se mover. Esse que é o fardo pesado que Machia combateu com eles. E Machia levantou homens corajosos para combater com esse fardo pesado. Foi depois dessa ressurreição do terceiro dia, Shaul combateu com esse princesa região da oração de Estrela de Refã, e todos ali os servos de si combateu. O primeiro mártir foi Estevão, combateu. Como vossos pais no deserto colocaram minha ira, adoraram o bezerro de ouro, adoraram a Estrela de Refã, Deus moleca, assim são vós, povo hebreu, assim são vós que adoram o Deus moleque, como eterno, levou vocês ao deserto por 400 anos, assim são vós, homens de coração incircunciso. Olha só, eles tinham feito a circuncisão, tinham um coração incircunciso, aqueles hebreus, Natsiri e Yahuru, da época do Yahusha e dos seus discípulos, está anunciando as boas novas. Yahusha censurou o templo deles. O Altíssimo não habita templo feito no homem, pedra física, o nosso corpo é o templo do Espírito. Ele diz que está aqui, quem é maior que o templo, mas quem é maior que o templo é o corpo dele, que ele ia restar e vencer, é a sombra do adversário, as obras da serpente, a promessa que fez com Adão no Éden, e o juízo que deu para a serpente, Adão e Eva. Ele trouxe o Adão de volta, é as boas novas. A nova aliança renovada com teu sangue, o sangue da promessa, o sangue do livramento, da ira futura, aquele sangue, telespectador, que Moisés pôs nos umbrais, no ombreiro das suas portas, aquele sangue significava o sangue do cordeiro, ali no madeiro, nunca foi cruz. Cruz é a morte de Terrom. Ele foi no madeiro, de costa para o mundo. Não foi de frente, como diz o sistema religioso político, que é o catolicismo romano, que as filhas de Roma são os cristianismo, o judaísmo. Tudo ligado à igreja amada, o homem do pecado. Quem é o homem do pecado ali, que fez todas as transmutações desses nomes falsos dentro das Bíblias? João Ferreira de Almeida. Lá na primeira aliança, ele adorava Isos e Esos. Os discípulos conheciam muito bem esse ídolo, por isso ele foi perseguido ali, a partir de Machia, onde saiu ali a ressurreição dos mortos, vencendo a serpente, esburou a cabeça da serpente, seu vitorioso, com a chave da morte na mão. Os discípulos conheciam muito bem esse ídolo, Esos e Isos, Estrela de Refã. Eles combatiam com ele, por isso que foi perseguido por causa do nome de Rússia, que andaram o ídolo de Roma, o ídolo da Grécia. Está na primeira aliança, onde eles estariam adorando esse nome, até lá os homens piedosos, levando as boas novas, como é o servo Ezequiel, pegou pelo cabelo, olhou, olha como você vê Jerusalém, meu povo,
ali, como está ali no templo, de costas para o templo, com símbolo nas paredes, adorando o Deus Moleque, adorando Tamuz, de costas para o templo. 25 ações de costas para adorando o quê? O sol invicto. O Eterno repreendeu, censurou, e Altíssimo censurou essas obras da nação hebreus, da nação Yahuru, na época da primeira aliança, está com o coração profanado aos Balaí, aos deuses desse século. E até na Ezequiel 8, Ezequiel combater com essa idolatrice, esses ídolos dessa terra, violando os estatutos do Eterno, o sábado. E as mulheres estavam ali chorando para quem? Rainha do céu, Samires, fazendo bolo para oferecer para ela, chorando para Tamuz, a paixão de Tamuz, nas telespectadores. Isto que aconteceu na primeira aliança, o Mashiach cumpriu. Deu sinal da cisão entre para ele, geração em geração, até a vinda do Messias. Ali, ele ficava com a sua incircuncisa, adorando homens, precisa invalidando a lei de Moisés, que é o sábado, fazendo o povo não poder andar, não poder tomar banho, não poder trocar de roupa, não poder cuspir no chão, não podia pedir o cabelo, não podia visitar os enfermos, não podia usar seu leito. Isso que o Mashiach censurou. Isso que os discípulos censurou. Agostinho, olha como eles estão na sinagoga, em pé, gritando, por muito falar, não é por muito falar que será ouvido. Não associe eles. Olha que estão na praça ali, falando, para ser visto pelo homem, ser glorificado pelo homem. Mas entra no teu aposento, fecha tua porta, ora o Pai que está em secreto, o Pai em secreto que te vê, te recompensa. Ele ensinou o seu discípulo a essa oração. Quando der esmola, com a mão esquerda ele não se saba. Assim que é, tocar suas trombetas na nação de alma. Que assim seja.